Olá, querido, seja bem-vindo ao canal Palavra de Esperança. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade e é uma alegria poder ter você comigo hoje. Hoje vamos estudar o capítulo 12, o Deus que responde orações. O nosso Deus é poderoso. Nós temos 3 episódios importantes no capítulo 12 de Atos. Nós vamos pensar nele agora. É a morte de Tiago, a prisão de Pedro e também a morte do rei Herodes, que quer se colocar no lugar de Deus. E Deus diz que Ele não divide a glória dele com ninguém. Fique comigo até o final, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse link nos seus grupos de WhatsApp para que outras pessoas também sejam abençoados. Conto com sua ajuda para chegarmos aos 2.500 inscritos. Estamos perto de 2.230, estamos bem próximo. Então quero que você me ajude compartilhando. Deus tem planos e propósitos para nossas vidas. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Nós não devemos estar preocupados com o cuidado da nossa vida, porque o melhor bem, o mais precioso bem é a vida eterna. Um dia nós partiremos, então não importa a forma como vamos morrer. Mas Tiago, por não negar a Cristo, por continuar sendo fiel a Deus, ele perde a sua vida. Naquela situação em que a igreja está vivendo, pujante, andando, acelerando o processo de evangelização, libertação, cura, o povo ficou eufórico com tudo aquilo, mas as autoridades tiveram muito medo do avanço dessa nova religião chamada o cristianismo, que para eles era conhecido como o povo do caminho. E aí nós vamos ver que o cerco aperta. Capítulo 12 diz que naquela mesma ocasião o rei Herodes mandou prender alguns que pertenciam à igreja com o objetivo de maltratá-los. E matou a Tiago, irmão de João, por execução ao fio da espada. Observando que essa atitude agradara aos judeus, prosseguiu, ordenando também a prisão de Pedro durante a festa dos pães sem fermento, que é a festa que antecede a Páscoa. Nós vamos ver que a perseguição aumentou, mas a perseguição não consegue parar o avanço do evangelho. Tiago morre ao fio da espada, mas algo interessante registrado por Jesus lá em Mateus capítulo 20, a partir do versículo 20, que a gente pode entender por que Tiago recebeu essa sentença. Mateus 20 vai explicar, a partir do versículo 22. Vamos ler a partir do 20, que é melhor. Naquele momento aproximou-se de Jesus a esposa de Zebedeu com seus filhos e, prostrando-se, fez um pedido a ele. O que desejas? Perguntou Jesus. E ela respondeu: ordena que no teu reino estejam meus 2 filhos, Tiago e João, né? Se assentem à tua direita e outro à tua esquerda. E aí Jesus vai dar uma sentença muito forte, porque Jesus era profeta também. Não sabeis o que pedis, contestou-lhe Jesus. Podeis vós beber o cálice que eu estou prestes a beber e ser batizado com o batismo com o qual estou sendo batizado? Eles afirmaram: podemos. Então Jesus declarou: certamente bebereis o meu cálice, mas quanto a sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim outorgá-los. Esses lugares pertencem àqueles que foram reservados para meu Pai. E diante dessa situação, Jesus está prevendo qual seria a morte drástica de Tiago, que morreu ao fio da espada, e João, que vai ser exilado e morre na ilha de Patmos também, depois de muitos anos. Ali ele viveu, ali ele morreu, mas ele também permaneceu fiel. Então, lição que a gente fica para a nossa vida: aprender a pedir. Então, cuidado, é preciso ter sabedoria na hora de pedir alguma coisa a Deus. Nem tudo que nós achamos que é bom será verdadeiramente bom ou produtivo para a nossa vida. E aí o texto de Atos vai continuar e, como lemos versículo 4, Herodes viu que isso trouxe popularidade, a ideia da veia política em Herodes, né? Os políticos gostam de popularidade. E ele viu que isso agradou o povo e aplacou um pouco, né, a fama do evangelho, e ele manda prender Pedro. Mal sabe ele que esta prisão acaba acelerando ainda mais o processo da evangelização aos gentios. Pedro é preso, está preso e fortemente encarcerado, como se fosse um prisioneiro de alta periculosidade. Ele tem soldados acorrentados a ele
Esses homens estão trocando de guardas para vigiar intensamente a Pedro, mas acontece o grande milagre que o anjo do Senhor vem, acorda Pedro. É interessante que Pedro dorme, né? Eu não sei se eu dormiria numa situação igual a essa. Exilado, preso, maltratado, sabendo que Tiago havia morrido, ele fica preocupado talvez com a família de Tiago. Ele é muito próximo de Tiago e João. Você sabe disso, os discípulos fizeram uma amizade e há um parentesco forte com essa família. Maria é a mãe de Tiago e João. Ela é uma pessoa rica, próspera, é na casa dela que eles vão orar por Pedro. E a gente sabe que, versículo 12 de capítulo 12, depois de assim refletir, colocou-se a caminho da casa de Maria. Pedro sai miraculosamente da cadeia, um anjo leva ele pensa que está tendo uma visão ou um sonho, e ele vai dar conta que realmente é Deus abrindo as cadeias e ele saindo livre da cadeia. Quando ele está na rua, ele vê, isso é verdade, eu estou na rua, é isso que mesmo, esse caminho aqui vai dar na casa de Maria, eu vou para lá porque os irmãos estão lá orando por mim. E ele chega, bate a porta, mas ninguém atende. Quem vem e olha fica assustada e vai correndo avisar: olha, Pedro está lá fora e as pessoas estão orando, mas parece que não estão crendo muito. E aí repreenderam aquela menina e disseram: você está fora de si, é um anjo que você está vendo. E aí, de tanto ela insistir, e Pedro também insistir, bater na porta, eles foram lá atender e viram que era Pedro. Versículo 16, entretanto, Pedro continuou batendo e quando enfim abriram a porta, o viram e ficaram atônitos. Uma segunda lição para a nossa vida: quando você orar, pedimos algo a Deus, temos que pedir com fé. Deus pode todas as coisas, eu não posso tudo, mas Deus pode. E nenhum dos seus pensamentos pode ser impedidos. Pedro se tornou, nesse momento, o líder principal da igreja em Jerusalém. Por isso que prendê-lo e tentar abafá-lo seria uma estratégia humana que poderia dar certo, mas espiritualmente, na estratégia divina, isso, na verdade, impulsionou os irmãos a orarem ainda mais. Diante de uma situação difícil, não pare de orar. Quando a situação aperta, é porque a vitória está próximo. Então acelera o processo da oração. Não pare de orar. Persevere na oração. O nosso Deus responde orações. Ele é um Deus de milagres. Esse é o tema do nosso vídeo, um Deus de milagres. E aí a história continua. Pedro então entra àquela casa, versículo 17. Ele, por sua vez, fazendo-lhes sinais com a mão para que se calassem, explicou-lhe que o Senhor havia libertado do cárcere e pediu-lhes anunciar isso a Tiago e aos demais irmãos, e saindo retirou-se para outro lugar. E ali raiou o dia, os irmãos agora estão em completa harmonia, em paz novamente, e aí Lucas vai para um último episódio do capítulo 12, que parece que está desconexo, mas cronologicamente está dentro da mesma linha de raciocínio. Herodes que manda prender Pedro e que manda matar Tiago, agora ele se ensoberbece ainda mais. Herodes estava com muita ira contra o povo de Deus, mas ele resolve se aclamar Deus. E aí ele vai invocar essa divindade para ele, o que na verdade foi uma fala que trouxe para ele uma condenação eterna, e ele foi morto, e o versículo 22 e 23 nos informa isso. Então a multidão começou a gritar: eis que um Deus é um Deus e não simplesmente mortal que nos fala. Mas considerando que Herodes não ofereceu glória a Deus, no mesmo instante um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido de vermes. Eu fico pensando, será que foi o mesmo anjo que já estava na área, soltou Pedro e agora Deus aproveita? Eu tenho uma segunda missão para você, e aí eu amo a história dos anjos. Deus diz em Salmos que Deus acampa os seus anjos ao nosso redor e nos livra. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. Esta igreja temia Deus. Então, querido, ainda hoje o ministério dos anjos está valendo. Ainda hoje o ministério de anjos é propício para o nosso tempo. Clame a Deus, não pare de orar. Se você está passando por uma grande necessidade, clame ao Senhor, porque se você teme a Deus, Ele virá ao seu encontro por misericórdia e graça. E você sabe a história, ele foi comido por vermes e caiu morto, e isso trouxe grande temor ao povo incrédulo também, muito mais ao povo incrédulo, mas o povo cristão, a igreja do Senhor, foi mais uma vez incendiada pelo poder do Espírito Santo.
E o capítulo 12 vai nos dar uma narrativa que introduz o capítulo 13, que é um capítulo fantástico, nós vamos ver no próximo episódio, mas eu não posso deixar de olhar com você o final do capítulo 12. Entretanto, a palavra de Deus continuava a espalhar-se por toda parte, multiplicando-se. Agora é multidão, já não se sabe mais contar quantos eram salvos, porque Deus acrescentava multidões, muitas pessoas se rendiam a Cristo. E havendo concluído sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, que é o João Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos, também conhecido pelo seu segundo nome, Marcos. E aí, capítulo 13, vai entrar a história da igreja de Antioquia de maneira muito detalhada. Lucas vai nos informar sobre esta igreja fantástica, poderosa, missionária, discipuladora, que enviou Barnabé e Paulo para a obra de missões transculturais. E eles foram e plantaram igrejas e pregaram o evangelho, milagres continuam acontecendo, sinais e prodígios. Te vejo no próximo episódio, no capítulo 13, se Deus assim permitir. E eu sou o pastor Vanderlei Andrade. Este é o canal Palavra de Esperança e ele existe para abençoar a sua vida. Um forte abraço, Deus te abençoe, tenha sempre esperança, deixe seu like, faça um comentário sobre esse vídeo e também compartilhe esse vídeo com seus amigos nos seus grupos de WhatsApp. Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo episódio, capítulo 13. Leia o capítulo 13, é um capítulo fantástico e agora o ministério de Paulo e Barnabé vai ser evidenciado a partir de agora até o final de Atos dos Apóstolos. Um forte abraço!